Olá pessoal, dando continuidade às nossas aulas online, hoje eu vou apresentar a vocês as ferramentas básicas e necessárias do grafite. Então temos aqui o spray, o látex, está num potinho reciclado, rolos, corantes e os caps. Os caps são os pinos. Então hoje a gente vai trabalhar as ferramentas, como elas funcionam, para que uso cada ferramenta e como funciona a ferramenta, principalmente o spray. O spray é um pouco mais complexo, né? Ele tem um mecanismo, ele é um aerosol, matéria de aço, né? E bolinhas diluidora. Então vou explicar passo a passo como é um spray, a sua estrutura e os demais materiais. Também vamos trabalhar hoje a linguagem do grafite. Então, assim, as linguagens que adotamos, as linguagens que nos foram herdadas dentro do movimento. E explicar um pouquinho da história do grafite para a gente ter também um embasamento histórico. E não só o teórico e também não só o prático. A gente saber da história. Tudo que é movimento, tudo que é estudo tem história por trás. Desde a pessoa que fabricou este pincel, a pessoa que fabricou essa caneta, tudo tem uma história por trás daquilo e o que fez ela produzir aquilo. Com o spray e com o grafite não seria diferente. Então vamos dar início com as ferramentas e depois eu venho com um pouco desse embasamento histórico, correto? Então vamos lá. O spray, ele é na sua totalidade tinta e gás. O spray ele não é cheio de tinta. Quando a gente compra uma lata novinha numa loja, numa grafite shop, e quando você chacoalha e ela tem esse barulho não tão seco quanto esta, por exemplo, então a diferença do barulho é maior, porque essa está mais vazia, essa está mais cheia. Quando a gente compra uma lata de spray, a gente pensa que ela está cheia de tinta, e não é bem assim. O spray ele funciona com parte solvente, né, que tem o gás, e parte tinta. Então o spray ele tem uma estrutura interna basicamente assim. Eu vou desenhar para que vocês entendam. O spray, vou fazer aqui uma latinha de spray. E eu vou desenhar ela para vocês como se ela tivesse aberta, para vocês visualizarem dentro dela. Então, pessoal, o que eu quero que vocês entendam com este desenho? O spray, ele tem toda uma concepção, ele tem toda uma estrutura para que funcione. Não é simplesmente um pininho e tinta. Então, a gente tem aqui o pino ou cap, tá? Palavra herdada de origem norte-americana, porque o grafite nasce nos Estados Unidos, portanto, temos alguns dialetos dentro do grafite que são palavras em inglês. Assim como o skate, né? O skate, as manobras são, em sua quase totalidade, em inglês, porque a origem Estados Unidos, tá? Então temos aqui o cap, temos a estrutura da lata em geral, temos aqui na parte de cima o gás solvente, na parte de baixo a tinta e aqui a bolinha diluidora, tá? E essa mangueirinha aqui é a válvula, tá? Então a válvula que faz a tinta sair. Para vocês entenderem como uma lata de spray aqui não está transparente, não está aberta, vocês não conseguem ver na prática. Porém, o que acontece?
como eu já expliquei, ela não vem cheia de tinta porque eu preciso de pressão para empurrar a tinta para fora. Todo aerosol funciona dessa maneira. A sua totalidade nunca é o produto final, o produto que a gente compra. Ela sempre vai vir gás, por se tratar de um aerosol. Então, preciso de pressão para mandar a tinta fora. Então, o primeiro passo é quando a gente pega um spray. Se você pega um spray na loja e simplesmente coloca um pino ou cap e aplica, não vai sair tinta, vai sair gás. Vai sair um gás um pouquinho sujinho ali, mas não vai sair a tinta integral, não vai sair a tinta inteira. Por quê? Porque eu preciso chacoalhar a minha lata. Quando eu chacoalho a lata, temos a bolinha diluidora. Então, geralmente é uma bolinha ou de metal ou uma bolinha de gude mesmo, ou a fubeca. Então, assim, quando a gente chacoalha a lata de spray, a bolinha diluidora ela faz o trabalho de pegar a tinta e pegar o solvente e fazer a mistura dos dois, para que fique algo homogêneo, que vai ser o quê? A tinta. Então, quando eu pego a tinta sem chacoalhar, vai sair, ó, já até sumiu da parede, vai sair só um gás. Agora, quando eu chacoalho e a diluição acontece aqui dentro, agora eu tenho a tinta em sua forma integral, a tinta homogênea. Então agora eu tenho aqui a tinta através da diluição. Quanto mais eu chacoalho, mais eu consigo a tinta homogênea. É claro que chacoalhei uma vez, fiz essa sessão de chacoalhamento, vamos dizer assim, a tinta já vai sair na sua totalidade, já vai sair homogênea. Outra coisa que eu quero que vocês entendam, a tinta ela é mais pesada do que o gás, né? Isso não é um estudo que não precisa ser tão complexo de física para a gente entender que a tinta ela é mais pesada e o gás vai ficar em cima. Então, quando eu faço essa mistura, o gás ainda está em cima. Porém, ali dentro já ocorreu a reação química e aí a tinta ficou misturada com o solvente e já ficou homogênea. Existem técnicas para que a gente faça um traço mais preciso, porque toda lata de spray ela vem com pressão. Existem já fabricações próprias de latas que vêm com baixa pressão. O que é baixa pressão, principalmente para o grafiteiro? A baixa pressão permite com que eu consiga traços mais precisos, traços mais finos, tá? Então essa é uma técnica que a gente consegue deixar o traço mais preciso, o traço mais fino. Qual seria? Entenda que a lata está assim. Se eu virar de cabeça para baixo ou de ponta cabeça, o gás vai vir para cá e a tinta vai vir para cá. Então vai inverter. A tinta desce, o gás sobe. O gás vai para o fundo da lata. Essa minha válvula, ela não encosta no fundo da lata. Ela tem um espaçamentozinho aqui. Que é para quê? Justamente para puxar a tinta para cima. Se eu deixei o gás em cima, porque eu fiz a inversão da lata, o gás está todo aqui em cima e a tinta, que é mais pesada, embaixo. O que vai acontecer? Se eu pressionar a válvula com o cap, vai sair de imediato tinta e depois só gás. E você já não vê mais tinta, você só tem gás passando aqui, ó. Tanto é que não pinta a minha mão. Correto? O que está acontecendo neste exercício que eu estou fazendo? Eu estou eliminando o gás da lata. Quando eu elimino o gás da lata, eu diminuo a sua pressão. Então, quanto menor pressão, mais controlado fica o meu traço. Isso é uma técnica, uma das várias técnicas, diversas técnicas para se obter um traço preciso, para se obter um traço fino, tá? Porque a dificuldade da maioria dos alunos, e assim como de todos os grafiteiros que tiveram o seu início na arte, foi manobrar, saber manusear uma lata de spray. Porque a pressão é forte e a gente não consegue um traço preciso logo de início. Então
essa técnica que eu estou fazendo aqui, agora eu só estou eliminando o gás. Provavelmente, vou encostar aqui para vocês ouvirem um barulhinho também. Tá? Então, esse gás vai sair por um tempo, a gente fica até 5 minutos assim. Então eu posso simplesmente apoiar minha mão aqui e descansar. Isso para eu obter um traço fino, um traço preciso. É necessário fazer essa manobra sempre? Não. Tudo vai depender do seu estilo. Uma coisa que é importantíssima para o grafite é trabalhar o spray a favor do seu estilo. Então, se eu tenho um estilo com um traço mais largo, não tem necessidade dessa manobra. Isso é uma técnica para que eu tenha um traço preciso. Passo para vocês porque é uma técnica que eu uso e muitos grafiteiros também usam. As latas vêm com pressão, com alta pressão, e a gente diminui a pressão fazendo essa manobrinha básica. Inverto a lata e aperto a válvula. Vai sair um pouco de tinta no começo? Vai. Não se preocupe que você não está desperdiçando. Vai sair um pouquinho e logo em seguida vem o gás. E aí o gás vai ficar um bom tempo. Tá? Então, quanto menor o barulhinho for ficando, menos pressão terá a sua lata. E com isso você consegue um traço mais preciso. Então, entendendo como uma lata funciona, a gente consegue trabalhar a ferramenta melhor para o nosso estilo e para o que a gente propõe na rua ou até num quadro mesmo. Então, esse é um exercício básico para tirar a pressão da lata. E um desenhinho para vocês entenderem como uma lata funciona. Recapitulando. Bolinha diluidora, começando de baixo para cima, tá? Bolinha diluidora, tinta, solvente, que é o gás, né? Válvula e o cap, que é o pino, certo? Então as latas comuns, a maioria das latas produzidas no Brasil, ela vem com esse furinho aqui. Então a gente chama de lata fêmea e o pininho macho. Por quê? O pininho vai ter uma hastezinha aqui. Essa haste entra no furinho da lata de spray e encontra a válvula. Encontrou a válvula, faz pressão, libera o gás com a tinta. Se minha lata de spray fosse 100% tinta, não teria pressão suficiente para escape da tinta e a tinta não sairia. Então toda aerosol vocês têm que entender a sua parte física, vamos dizer assim, e como ela funciona internamente. Então toda aerosol vai ter tinta e gás, não necessariamente totalmente tinta. Eu mostrei para vocês a lata fêmea, que é a lata mais comum e a que eu sempre recomendo pro grafite, por conta de ter essa praticidade da gente tirar o ar, da gente entender melhor como ela funciona. Porém, temos latas também de fabricação nacional que a gente chama de lata macho, ou lata com um pino, que aí a gente precisa do quê? De um cap que não tenha essa hastezinha, que não tenha essa parte que encontra com a válvula. E aí vocês vão entender, eu vou pegar uma lata aqui que é macho e vocês vão entender como ela é. A lata macho, ela tem já um pininho, que é a continuidade, é a continuação da válvula que eu desenhei aqui. Então, a lata macho, ela tem essa válvula que sobe e transpassa o exterior da lata. Ela vem para fora. Então essa seria essa lata aqui. O que acontece? Esse pino que eu desenhei aqui, que tem a hastezinha embaixo, não tem como encontrar. Por quê? Eu não consigo encaixar. Eu posso até pressionar, vai sair tinta e tudo, mas não consigo usar o pino. Então essas latas aqui não são pinos convencionais, são pinos que tem um furinho, ou seja, o pino fêmea ele é diferente desse aqui, que é um pininho com hastezinha, um pino tradicional, um pino comum, cap, né? Então essa é uma lata que geralmente não é tão utilizada no grafite e tal, mas ela tem sua função, dá para trabalhar grafite também com ela. Lembrando que as minhas oficinas têm sempre um caráter de trazer o que é mais próximo da nossa realidade.
Essa lata, por exemplo, ela custa em torno de R$10, R$8. Então é uma lata que cabe no seu orçamento, dá para trabalhar grafite com ela. Não recomendo porque não são latas próprias para o grafite, que são essas que estão na mesa. E também não é uma lata muito viável. Mas eu tenho aqui, já usei bastante, já fiz trabalhos com ela, serve para contorno de letra, serve para preenchimento, por exemplo, tá? Então o tom dela é muito bom. É só a questão de não ser tão funcional, porque eu não tenho no mercado esses pinos. Então eu só consigo usar o pino que vem de fábrica nela por ela ser uma lata diferente. Então eu precisaria de um adaptador, e aí é uma coisa um pouco mais complexa, não é qualquer loja, não é qualquer grafite shop que vende, tá? Então só para vocês saberem que existe esse exemplo nacional e que dá para usar, lembrando da questão econômica. Então sempre vou estar falando para vocês do que tem no mercado, o que dá para usar, o que é mais viável, o que é de uma qualidade melhor, uma outra não tão boa assim. Porém, eu na minha caminhada de grafiteiro, que eu vou fazer 10 anos de grafite, já usei bastante dessas latas aqui. E ajuda bem, contempla alguns projetos ou algumas ideias que você tenha. Uma lata dessa contempla tranquilamente. Mas dou preferência às nossas amiguinhas aqui que tem o furinho já comum, latas fêmeas, conhecida popularmente. Provavelmente outras pessoas usam outras gírias ou outras denominações para essas latas. Eu conheço como fêmea, é o que eu estou passando para vocês. Basicamente é entender o funcionamento dela, entender que a válvula requer um pino com uma hastezinha para baixo. Feito isso, está tranquilo. Então essa foi a explicação de como uma lata de spray funciona e de como ela é internamente. Agora eu vou passar para vocês os caps, que são os pinos. Então eu tenho aqui basicamente 3 tipos de cap, 3 tipos de pino. Eu tenho o pino skinny, lembrando de novo das denominações em língua estrangeira. Skinny é magro, então é um pino que eu consigo um traço preciso, um traço fininho, tá? Geralmente vem de fábrica, porém você pode comprar um pino numa grafite shop skinny. Custa em torno de R$1,80, R$2, tá? Então, esse é o skinny. Nova York Fat Cap, de novo, relembrando, né, as origens americanas das gírias e dialetos do grafite, tá? Então aqui eu tenho o Nova York Fat Cap. Fat de gordo, que é o oposto do skinny, que é magro, e cap, que é pino, tá? Então, Fat Cap Nova York, por quê? Ele é um estilo ele dá uma abertura diferente pro traço. Ele é fat, ele é gordo, porém, ele não é tão gordo quanto esse, que é o Astro Fat Cap. Então, basicamente, são 3 caps que são os mais usados, os mais comuns entre os grafiteiros e no mercado. Existe uma variedade de cap. Tenho para traço quadrado, eu tenho esse, por exemplo, que é o Needle, de novo outra denominação americana. Needle é agulha, então ele é um pininho comum, porém ele tem esse canudinho. Para que serve? Para fazer um trabalho diferenciado, às vezes um respingo, lembrando que o spray ele tem como caráter principal o seu acabamento único. O spray ele vai te dar um acabamento diferente, por exemplo, de um compressor, e um acabamento diferente de um rolinho de pintura, tá? O spray ele é único no seu estilo. Então, por isso que a gente tem alguns pinos que dá uma versatilidade maior para o uso do spray. Então, eu não preciso ficar só refém do skinny. Eu posso ampliar as minhas opções, ampliar as minhas condições, tá? Então, se eu quero fazer um lugar um pouquinho mais alto, que eu não alcanço ao me alongar, eu uso o camarada aqui que é o Needle. Agora eu vou mostrar para vocês na parede como cada um age e também vou mostrar o que define. Porque o skinny é skinny, porque o fat é fat, tá bom? Então vamos lá. Primeiro o skinny. Primeiro passo de tudo, pega a lata, chacoalho.
para a bolinha diluidora fazer o trabalho dela e o solvente misturar com a tinta. E vou fazer um traço com o meu pino skinny. Tá?